E a minha próxima convidada é psicóloga e radialista para crianças e por isso não podia fazer mais sentido recebê-la também hoje no nosso estúdio. Olá, muito bem-vinda, Dória Santos. Olá, boa tarde. Obrigada por estares connosco hoje. E a verdade é que desde janeiro que tens este novo programa, também na Rádio dos Miúdos, não é? Que é o Caixa de Perguntas. Sim. É um programa, no fundo, para responder às perguntas fáceis e difíceis que às vezes os miúdos colocam e que nós não temos uma resposta imediata. É uma oportunidade para pensar com os miúdos. E vejo aqui o programa é emitido nesta rádio online aos domingos, terças e quintas, não é? Sim. Uhum. Tem vários horários. Sim. Mas e como é que tem corrido, então? É uma porta também para estar em contacto com eles e perceber o que é que lhes preocupa nos dias de hoje? Sim, eles gostam muito de tudo o que tem a ver com os meios de comunicação. Eu acho que não é? Estamos na sociedade virada para todos os média e estes miúdos já vêm com essa tecnologia quase incorporada, não é? É verdade, nascem já sabendo manuseá-la. Sim, nascem, é isso. E então eles acham muita piada uma rádio online, em participar com os pais, miúdos de todo o mundo, não é? Já estamos em 105 países e, portanto, é muito engraçado miúdos com culturas diferentes contactarem-nos para fazerem perguntas. E de onde é que já chegaram muitas destas perguntas, dúvidas? Temos dos PALOP, temos da Europa, não é? Sobretudo, se calhar, mais estes dois horizontes. E eles todos acham muito interessante ouvirem-se, não é? Também ouvirem as suas questões, ficam muito empolgados em reverem-se também na rádio. São várias faixas etárias, mas quem é que tem mais dúvidas? Quem é que contigo partilha essas questões? Eu acho que os pequeninos estão ainda num estado mais espontâneo, não é? Todos são curiosos, mas os mais pequeninos, na faixa etária até aos 10, 12, são mais espontâneos em fazer as suas perguntas, não é? Eu acho que com os miúdos, sem ser na rádio, também acaba por acontecer um bocadinho assim. Os mais velhos também colocam, mas questões também um bocadinho diferentes. Aí as questões são mais introspectivas, se calhar são mesmo preocupações. É verdade. Mas perguntas ligadas ao crescimento, ao seu próprio crescimento, ao desenvolvimento as relações com outros. Com outros, quer sejam os pares, quer sejam o género oposto, quer sejam os pais, não é? Sexualidade, alguns tabus, tudo isso tem lugar. É verdade. E depois as respostas ajudam a orientar-se também, a encontrar soluções para os problemas que eles vivem? Eu acho que sim, pelo menos eu tento que assim seja, numa linguagem que eles entendam, que é um grande desafio, porque às vezes são questões muito profundas e falar para uma criança e para todas as outras que nos podem ouvir é um grande desafio, tornar o complicado mais acessível. Portanto, é um desafio engraçado. Quando coloco esse desafio, também tenho entrevistados, também às vezes estou aí no teu lugar e adoro, porque faço com que os meus colegas tenham que descomplicar, não é? Ora bem. Para responder a eles, todos nos divertimos muito. Mas é uma experiência que tu já tens também fora deste contexto de rádio, há já muitos anos, como psicóloga, no fundo, não é? Sim, que sim. trabalhas com crianças e adolescentes. Sim, sim. E eu sinto que quando respondo na rádio, me reporto muito à minha prática privada, em que realmente eles colocam-nos questões sobre tudo. E nós não estamos à espera, não é? Na rádio nós ouvimos e não é em direto, não é? Nós pensamos sobre a questão, às vezes até vamos procurar um bocadinho nos livros e discutir com outros. No consultório é diferente. No consultório é diferente, não é? Mas as crianças hoje em dia preocupam-se com muitas coisas muito profundas, desde Deus, não é? O amor, a existência ao nível do cosmos, a criação, quer dizer, é preciso hoje ser culto para educar crianças. Mas isso é bom ou é mau? Porque parece-me bom. que crescem rápido ou demais. Qual é a fase de ser criança, então? Eu acho que podem ser crianças e ainda assim
terem uma leitura do mundo por parte dos adultos. Eu acho que o que falta nos dias de hoje, não é? Falávamos antes que existe muita informação, mas será que essa informação é trabalhada, é lida, é escutada até de maneira a podermos digeri-la um bocadinho e trabalhar depois com eles? Eu acho que às vezes não temos tanto tempo para isso, não é? E a rádio também é uma oportunidade para fazer isso, através da palavra, não é? Nós não temos imagem, o que às vezes é uma desvantagem, mas pode ser uma vantagem também, porque temos mesmo que escutar, não é? E escutar implica também parar um bocadinho nessa comunicação. A comunicação é muito importante com as crianças, principalmente pelo mundo também estar tão acelerado. É verdade, mas às vezes nem sempre os pais têm esse tempo. Trabalham, muitos logo de manhã e depois chegam tarde a casa. Estas crianças, muitas, acabam por crescer por elas próprias. Às vezes, sim. Mas nós temos que contrariar isso, não é? E ao fazer uma rádio para miúdos, é esse o objetivo, aglutinar pessoas, não é? Reunirmos-nos nesta grande comunidade, que é a nossa língua, não é? Que é um desafio enorme, mas é precisamente ter um serviço para os pais e para os miúdos no sentido de nos juntarmos à volta de algo que é comum, porque as questões que nos preocupam são comuns, não é? E nós ouvirmos ali outra criança a colocar uma questão que o meu filho me colocou ontem, eu acho que também nos ajuda, não é? Porque é igual para todos, independentemente da zona geográfica de onde uma família é ou não. Passamos todos pelo mesmo, ou não? Sim, Pais sim, e crianças. É verdade. Mas ainda assim, os pais, acho que nos dias de hoje estão muito mais preparados ou não para educar os seus filhos? Têm mais ferramentas, mais técnicas para educar crianças felizes, crianças... Isso é uma grande questão. Preparadas para a vida. Isso é uma grande questão. De facto, é a questão da informação versus conhecimento. Não é? E é por isso que, por exemplo, este programa é muito importante também, tudo aquilo que nos ajuda a perceber melhor as coisas, não é? Porque nós somos muito bombardeados, há muitas imagens e há coisas que não são controladas, não é? E, portanto, eu acho que hoje o desafio é maior com as tecnologias, com as redes sociais, com uma autonomia que é estimulada também muito mais precocemente do que foi na nossa geração. No entanto, as estruturas da sociedade também estão diferentes, não é? A estrutura da família está diferente e aí há um desafio maior, não é? Como se nós estivéssemos hoje que ser muito mais rápidos, não é? Em tudo. E às vezes esquecemos de olhar para eles quando eles nos fazem uma pergunta, não é? Respondemos assim um bocadinho. E essa chamada de atenção para nos, a cada momento, lembrar-nos que estamos num mundo frenético, mas que temos que desacelerar em alguns momentos, não é? Em alguma hora vamos ter que olhar para eles, vamos ter que pensar enquanto respondermos, ou até dizer, olha, eu preciso de pensar sobre essa questão, não é? Portanto, eu acho que há desafios, há novos desafios que não havia nas gerações anteriores, sim. Mas eu acho que também... E há muitos pais que chegam também à Dória a pedir essa ajuda, sim, como fazê-lo. Sim, muitos mesmo. Eu acho que hoje existe essa oportunidade, não é? Quando antes havia trocas, não é? De outras formas, mas agora especializámos, não é? Profissionalizámos essa ajuda. E isso pode ser muito útil, porque... Pronto, não querendo entrar em termos técnicos, mas nós temos um padrão familiar que tendemos a repetir. Que poderá parecer antiquado também. Sim, exatamente. Pois é, aos olhos dessas crianças. Tem que ser adaptado aos mundos de hoje, não é? E só com reflexão, também com informação, com partilha, com troca de conhecimento e de comunicação, é que nós podemos também pensar sobre o nosso padrão familiar e ver se ele se adequa aos nossos filhos, não é? E isto é um pai esclarecido, um pai e uma mãe esclarecidos devem ser ajudados nessa função, nesse sentido. Olhando, por exemplo, para o caso das redes sociais. Sim. Eles querem estar presentes, os pais têm que saber o que é que se passa, não é? Ainda para mais com tantas ameaças que surgem a partir daqui, há que necessariamente estar sempre atento ao que eles fazem. Não é perseguição, não é controle, ou terá que ser. Não, não convém ser restritivo, não convém ser de uma forma controladora, porque senão existem também formas de fugir ao controle, não é? Em relação às redes sociais ou em relação a outras coisas também. Se formos restritivos demais, a criança na primeira oportunidade vai ter que experimentar, não é?
Eu diria que fazermos uma caminhada com eles, em que partilhamos e em que também os deixamos partilhar, é o ideal, não é? Mas nós também temos que partilhar e por isso também temos que olhar para dentro e, portanto, e temos que falar e às vezes não falamos, não é? Às vezes não partilhamos as nossas coisas também e, portanto, as redes sociais também passam um bocadinho por aqui, não é? Conhecer os amigos na realidade e conhecer os amigos também das redes sociais, mas conhecer com naturalidade, não é? E às vezes alguns pais não acautelam isso também, sei lá, estou a ver o exemplo dos computadores nos quartos, não é? Em que em alguma fase os meninos... Sim, esse isolamento. Hoje em dia temos que estar muito atentos ao isolamento dos jovens, sobretudo, porque se a maior parte dos jovens pode até de uma forma saudável se relacionar com as redes sociais, existem jovens que, se estiverem muito isolados ou se estiverem deprimidos, se tiverem problemas ao nível da sua adaptação psicológica, aí poderá haver risco, não é? E os pais deverão estar atentos, mas não de forma punitiva, já sabemos, não é? Também era assim na geração anterior, tudo que era proibido, mais dificilmente havia um autocontrole, não é? Mas esta questão de conflitos entre gerações ainda é uma grande realidade? Sim, pois. Mantém-se ao longo da história? Mantém-se, porque é uma dualidade entre a autonomia e o controle. E nós só nos tornamos adultos se fizermos este caminho, não é? Se experimentarmos por nossa própria Exato, sim. forma. Porque os pais vão sempre querer controlar, não é? E os filhos vão sempre querer ser autónomos. As famílias africanas são muito protetoras nesse sentido? Eu acho que são mais tradicionais, não é? São um pouco mais tradicionais, pelo menos nas gerações anteriores. As novas gerações já têm muita mistura cultural, não é? E aí também entram as questões da educação. Mas acho que sim, pelo menos no nosso tempo, como se diz. Não é verdade, há algum tempo atrás. Mas há muito trabalho para fazer, e, aliás, vê-se, e poderá fazê-lo a partir do programa, não é? Sei que ainda há muito para explorar, há muito que vocês ainda pensam fazer na Rádio dos Miúdos, mas também tem o seu próprio espaço, quem nos estiver a ver e puder contactá-la, como é que poderá fazer? Através do site www.doriasantos.pt. É a forma, lá está, a forma informática é a melhor forma de chegar até mim. Essa ligação, nos dias de hoje, o contacto com o psicólogo também facilita um pouco estas ligações, estas relações? Sim. Até as próprias escolas muitas vezes dispõem, não é? Sim, de serviço. Sim. É necessário, é um recurso, não é? que nós temos para facilitar a comunicação quando é necessário. Às vezes não é preciso falarmos de doença mental, logo de desadaptação, de crise. Podemos falar a um nível antes, não é? Da promoção da saúde mental, da prevenção. Não é? E é estes temas que nós aqui estamos a falar. Às vezes os pais precisam de discutir um bocadinho, de conversar um bocadinho, de expressar as suas dúvidas, de dizer como se sentem também pressionados por este mundo em que hoje existe um equilíbrio muito mais exigente ao nível das suas carreiras e da família, não é? Existiu uma reestruturação a esse nível e isso é muito exigente para os pais hoje em dia. Para as mulheres, principalmente? Sim. Puxar a brasa à minha sardinha, mas se calhar acabam por sentir esse acumular de funções. Com certeza, muitas vezes. não é? Com certeza. A questão do primeiro turno, não é? A trabalhar, e do segundo turno depois em casa. E isso é gerador de ansiedade. Servir de modelo também, não é? Modelo para as meninas, modelo para os rapazes também, não é? É muito desafiante. Mas eu acho que se a mulher tiver a possibilidade de, mais uma vez, de refletir e de comunicar, vai conseguir vencer esse desafio, não é? Sei que já colaborou para algumas revistas desta especialidade. A possibilidade de escrever um livro, quem sabe, sobre estas questões? Quem sabe, as ideias estão aqui a fervilhar na cabeça e as questões, as minhas próprias questões, indo ao encontro das questões das crianças e dos jovens e dos pais, pode ser que um dia dê esse fruto. Nós ficamos aqui à espera. Dora, muito obrigada por ter vindo, obrigada por abordar aqui estas questões essenciais entre pais e filhos. Muito obrigada eu.